10 itens que vale a pena tu investir o teu dinheiro na maternidade. Eu sou a Rafaela, mãe de segunda viagem, e eu vou te contar nesse vídeo quais são esses itens. Então fica até o final do vídeo para não perder nenhuma das dicas. A primeira delas é a almofada de amamentação. Aqui em casa eu amamentei, então mesmo que eu não tivesse amamentado, eu acredito que a almofada teria sido um grande apoio em função da gente ter que segurar o nenê e ter um local para apoiar o braço quando o nenê tá deitado no nosso colo. Então, eu acredito que sim, vale muito a pena o investimento. Na verdade, não é um investimento tão alto, né? A gente encontra hoje as almofadas de amamentação em torno de 50, 80, até 100 reais, claro. Existem umas bem mais caras. Mas a almofada de amamentação, ela vai te dar um bom suporte na hora de colocar o nenê no colo. Então, sim, ela vale a pena. E mesmo que tu acabe não usando tanto ela para amamentar ou dar mamadeira para o nenê, depois tu vai utilizar ela para colocar ele sentadinho, que também já é um bom apoio ao longo do tempo. O segundo item é o extrator de leite, que é meio polêmico, porque tem mulheres que usam e tem mulheres que não usam. A extração manual, que é aquela que a gente precisa ficar apertando a mama, ela acaba sendo dolorida, a gente pode até acabar machucando a mama, podendo fazer uma mastite. Então, o extrator, desde que bem colocado, bem posicionado, ele vai nos ajudar a extrair, principalmente nos primeiros meses ali que a gente tem o seio super farto de leite. Ele ajuda a gente a extrair esse leite, seja para congelar ou só para alívio. Então, o extrator de leite aqui em casa funcionou e ele foi um bom investimento. Valeu a pena e eu indicaria para vocês. Não precisa sair comprando um extrator de leite de 1.000, 2.000 reais, mas existem extratores mais baratos que tu consegue parcelar e que eles vão valer a pena tu ter aí para dar uma facilitada no teu dia a dia. Até mesmo se tu quer ir ao mercado, se tu quer fazer uma unha, se tu quer fazer uns cílios, alguma coisa, tu consegue extrair, congelar e deixar para alguém dar para o teu nenê. Lembrando que essa é a minha vivência e a minha experiência com as minhas duas filhas. Então, caso tu tenha tido uma experiência diferente dessas, deixa aqui nos comentários, vamos nos comunicar e vamos contar uma para outra como é que foi a experiência com esses itens aí na casa de vocês. O terceiro item, que para mim foi muito bom e ele dá um bom alívio, principalmente quando a gente fala em uma casa maior, uma casa de 2 pisos ou casa grande, ou até mesmo quando tu quer ir pra rua, dar uma passeada e o nenê tá dentro de casa, é a babá eletrônica. Existem babás eletrônicas que tu não precisa investir muito, e até mesmo aquelas câmeras de segurança que a gente compra na Shopee, no Mercado Livre, elas também funcionam como babá eletrônica. Durante um bom tempo, aqui em casa, a gente utilizava as câmeras de segurança como babá eletrônica. Se eu precisava tomar banho, eu ficava com o aplicativo do celular aberto, enquanto a nenê estava deitada dormindo, ou então se eu precisava ir na rua, também acessava o aplicativo, e assim, elas funcionam dessa forma para deixar mais prático a nossa ida a locais mais distantes. Então eu acredito que vale muito a pena tu investir o teu dinheiro, seja numa de segurança ou seja numa babá eletrônica de fato, que são aquelas menorzinhas. A quarta coisa são os babeiros. Não aqueles babeiros de introdução alimentar, os babeiros de babador, mas os babeirinhos pequenininhos. Aqui em casa as gurias regurgitavam bastante e vomitam bastante. Eu ainda tenho uma pequena, então ela facilita para eu não precisar ficar fazendo uma troca tão seguida da roupa, porque senão fica tudo encharcado de vômito ou daquele leitinho que, quando mamou demais, acaba voltando um pouquinho. Então, os babeirinhos, aqueles pequenininhos, os babadores mesmo, eles acabam sendo muito práticos nesse momento. Porque daí o que acontece? Tu bota para lavar só aquele, que tem um volume menor do que tu ter que colocar toda a roupa do nenê para lavar, ao invés de botar só o babeiro. Então, sim, aqui em casa valeu o investimento comprar e mandar fazer aqueles babeirinhos que custam de 10 a 15 reais. Tem uns mais caros, mas aqui em casa eu investi nos de 10 a 15 reais e eles foram ótimos. A quinta coisa. Então a gente está falando dos cangurus ou dos slings. Ele facilita muito, principalmente quando a gente não tem uma rede de apoio tão forte para nos ajudar, às vezes com lavar roupa, lavar louça, ou se a gente quer fazer qualquer outra coisa e mesmo assim tu não tem alguém perto para ficar com o neném no teu colo. Então é muito bom, principalmente quando eles são pequenininhos, a gente utilizar o canguru e sempre voltado para nós, nunca para frente. Depois dos 2 meses, a gente pode sim começar a pensar naqueles cangurus mais firmes, de colocar o nenê viradinho para frente. Mas ele é um apetrecho da maternidade que facilita muito essa dinâmica do dia a dia. Lavar louça, estender roupa, dobrar roupa. E se o nenê não quer ficar no carrinho, porque tem espinho, aí a gente coloca ele naquele cestinho de canguru, veste aqui, fica com a barriguinha quentinha e consegue fazer as coisas do nosso dia a dia.
A sexta coisa são as meinhas de bebê. Por quê? Quando eu falei naquele outro vídeo que não valia a pena tu investir o teu dinheiro em sapatinho de bebê, porque o neném não tem necessidade de ele ficar com o pé apertado no sapato. A gente usa porque precisa, mas o neném não tem necessidade. Invista então em meinhas. As meinhas não são tão caras e tu consegue trabalhar com vários tipos de meinhas quando a gente está falando a respeito de sair, levar para passear. Então as meias, tu ter um repertório um pouco maior, é mais em conta ainda do que tu comprar vários sapatos, que tu vai gastar muito mais dinheiro. Fora que os nenês às vezes acabam suando, se tu tem um nenezinho mais chulepentinho, que sua um pouquinho mais, que foi o caso da minha primeira nenê, facilitava bastante essa troca de meia e colocava só para lavar a meia. A sétima coisa são aquelas fraldinhas ou paninhos. Também é muito bom quando a gente fala em colocar o neném em algum local que a gente não está acostumado. Estende ali a fraldinha ou o paninho, que vai te dar mais segurança para deixar o nenê, ou até mesmo na cama, depois do banho, se tu quer enrolar primeiro ele com uma fraldinha e depois a toalha em si, elas facilitam bastante. Fora que vomitou, tu tem uma fraldinha ou um paninho ali contigo, tu já limpa e tá tudo certo. Se tu ainda está aqui comigo assistindo, fica até o final, porque as duas últimas foram as melhores coisas que a gente poderia ter investido nosso dinheiro. A oitava coisa é o trocador móvel. Eu falei já sobre os trocadores fixos no outro vídeo, onde coisas que não valem a pena a gente investir o nosso dinheiro, mas o trocador móvel vale a pena, que pode ser aqueles paninhos que tu bota para lavar, assim como podem ser aqueles que são plastificados e tu só passa um paninho se acaba vazando xixi ou cocôzinho do neném. Então eles facilitam muito, porque tu pode deixar um dentro da bolsa para quando tu sai e tu estender nos locais onde tu vai trocar o nenê. Eu estendo muito na cama e também no sofá. Então ele facilita a minha vida e eu não preciso sempre estar indo até um local onde eu tenho aquele trocador fixo. Agora, o nono item que vale muito a pena investir o dinheiro são os tip tops. Por quê? No meu ver, facilitou muito mais o uso de tip top, que é aqueles macacões compridos, né, ou de zíper ou de botõezinhos de pressão, do que comprar conjuntos de moletom e calça, ou de plush, ou afins, porque a criança acaba se irritando muito quando a gente tem que tirar e colocar a roupinha. Então, quando a gente está falando de só colocar, estender o tip top ou um macacão na cama e deitar a criança em cima e só encaixar os bracinhos, fica muito mais prático do que ter que ficar enfiando. Fora que às vezes a flexibilidade do moletom acaba não sendo tão boa quanto a de um tip top. Então os tip tops valem muito mais a pena tu investir o teu dinheiro do que ficar comprando conjuntinho. E existem tip tops lindos por aí. E se tu também não concorda, deixa a tua opinião aqui embaixo que a gente pode conversar sobre isso. E agora, o último, e para mim a melhor coisa de todas para se investir o dinheiro é o brechó, o dito cujo brechó, gente. No brechó, principalmente nos anos iniciais ali, nos meses iniciais de vida do nenê, a gente encontra roupinhas lindas, 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 com pouco uso, que não estão tão sujinhas, que são praticamente novas. Então, para mim, e aqui em casa, vale muito a pena as idas ao brechó, principalmente com roupinha de inverno, que são roupas que a gente usa pouco e a gente, às vezes, teria que comprar numa loja uma nova por 200, 100 e alguma coisa. Às vezes no brechó tu encontra por 30, 50, 80. Então o brechó é um ótimo lugar para as mamães irem dar uma passeada, reservar um valor do orçamento para comprar roupinhas. Uma dica extra, eu só não compro borezinho e mijão em brechózinho, porque eu acho que esses a gente ainda consegue encontrar por 15, 20 reais novinhos. Mas de resto, os tip tops, casaquinho, essas coisas, super vale a pena investir o nosso dinheiro quando a gente vai no brechó. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, e se tu gostou do vídeo, deixa um like. Não esquece de deixar nos comentários o que tu achou, se aí na tua casa funcionou algum desses itens e se não funcionou também, pra gente poder conversar e dividir a experiência da maternidade de forma mais tranquila por aqui. Um até breve. Nossa, um até breve, parece... Bom dia, companhia! Então tá. Então tá, até o próximo vídeo.